O salão do Hotel Imperial, no coração de São Paulo, brilhava naquela noite como se o próprio céu houvesse descido à terra. Lustres de cristal espalhavam reflexos dourados sobre mesas de linho branco, e garçons trajados de preto circulavam com bandejas prateadas equilibrando taças de champanhe e canapés delicados. Era uma noite de gala, o evento anual que homenageava os cidadãos de honra do Estado, pessoas cujas contribuições haviam marcado a sociedade brasileira. Empresários, artistas, atletas e políticos estavam presentes. O ar cheirava a luxo, perfume caro e pretensão. Entre eles, Roberto Carlos caminhava de forma tranquila, quase invisível. Vestia uma camisa social clara, calça de alfaiataria e sapatos simples. Nada de smoking, nada de ostentação. Havia chegado cedo, sem alarde, e preferira sentar-se em uma das mesas mais discretas, próximo ao corredor lateral. Alguns poucos convidados o reconheceram de imediato, aquele rosto lendário, símbolo de tantas vitórias com a seleção brasileira. Mas ele pedia, com gestos gentis, que não o anunciassem. Hoje quero apenas observar, dissera um garçom surpreso. Enquanto isso, o burburinho no salão crescia. Câmeras de TV, colunas sociais e influenciadores registravam cada passo de Isadora, uma jovem cantora pop que dominava as paradas do país. Vestia um vestido dourado justo, reluzente sob as luzes, e exalava uma confiança que beirava a arrogância. Sua risada alta atravessava a música ambiente. Cada movimento seu parecia calculado para as câmeras, o sorriso perfeito, o olhar ensaiado, o aceno no momento certo. Roberto observava tudo com um leve sorriso nos lábios. Já conhecia bem aquele tipo de energia, o fascínio da fama, a ânsia por ser notado. Ele próprio já fora o centro de multidões, idolatrado, perseguido por flashes. Mas agora preferia o anonimato, a serenidade de quem já entendeu que grandeza não depende de holofotes. Isadora, por outro lado, parecia o oposto. Cercada por assessores e curiosos, sentou-se à mesa próxima à de Roberto. Quando avistou o ex-jogador parado junto a uma bandeja, segurando uma taça de suco, supôs imediatamente que ele era um garçom. Moço, chamou com um gesto impaciente dos dedos. Por favor, pode me trazer uma taça de espumante? Bem gelada. Tá. Roberto se virou. O pedido soou natural, quase gentil, mas o tom dela era de quem está acostumada a ser servida. Ele sorriu com simplicidade. Claro, senhorita, respondeu, sem um traço de ironia. Caminhou até o bar, pegou a taça com calma e a levou até Isadora. A cantora nem levantou os olhos, apenas murmurou um rápido obrigada antes de continuar conversando com o grupo de influencers ao redor. Os garçons próximos trocaram olhares discretos. Alguns o reconheceram e ficaram sem saber se interviriam, mas Roberto apenas fez um gesto para que ficassem tranquilos. Sentou-se novamente em seu canto, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Poucos minutos depois, Isadora o chamou de novo. Ei, moço, apontou para uma bandeja. Pode pegar mais uns petiscos pra gente. Esses aqui já esfriaram. Roberto levantou-se, pegou a bandeja e com um sorriso sereno distribuiu os canapés pela mesa dela. Um de seus velhos amigos, sentado a alguns metros, balançou a cabeça em silêncio, sem saber se ria ou se admirava a humildade do escravo. O senhor devia dizer quem é, cochichou o amigo quando Carlos voltou à mesa. Não há necessidade, respondeu Roberto, com um olhar tranquilo. Às vezes, é bom lembrar o mundo de que ninguém é menor por servir. Enquanto isso, Isadora continuava sua conversa animada, sem imaginar que o garçom era um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Falava sobre contratos, shows internacionais e prêmios, sempre com um ar de quem já havia conquistado tudo. Quando Roberto, por cortesia, passou novamente perto da mesa dela, ela puxou conversa. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou, sem sequer olhá-lo nos olhos. Não exatamente. Só estou ajudando hoje, respondeu ele. Calmo. Entendo. Ela sorriu, distraída. Deve ser cansativo ficar o tempo todo servindo os outros, né? Eu não teria paciência. Às vezes é cansativo, disse Roberto, sorrindo de leve, mas depende de como a gente enxerga o que está fazendo. Servir também pode
ser uma forma de aprender. Isadora riu, achando graça da simplicidade daquela resposta. Você fala bonito, moço. Se quiser, posso te dar uma gorjeta depois. Roberto apenas agradeceu com um aceno. A banda começou a tocar uma bossa nova suave, e as luzes do salão foram ajustadas. O mestre de cerimônia subiu ao palco e anunciou: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Noite dos Cidadãos de Honra de São Paulo. Hoje celebramos aqueles que fazem a diferença na nossa sociedade. Artistas, atletas, líderes e visionários que inspiram o Brasil. As pessoas aplaudiram, animadas. Isadora arrumou o cabelo, convencida de que logo seria chamada. Olhou ao redor e sussurrou com desdém: Tomara que melhorem as escolhas do ano que vem. Tem umas figuras aqui que, sinceramente, não combinam com o evento. Como assim? Perguntou Roberto, interessado. Ah, olha em volta. Ela riu. Um monte de gente que ninguém conhece. Tem até uns senhores com cara de aposentado. Isso é evento de gala ou reunião de baile. Roberto a olhou por um momento. Havia doçura em seu olhar, mas também uma certa melancolia. A senhora acredita que o valor de alguém está na idade ou na aparência? Não, claro que não. Ela hesitou, depois riu. Mas sejamos sinceros. As pessoas vêm aqui para ver quem está em alta. Isso é o showbiz, né? Entendo. Respondeu ele. Mas às vezes quem está em alta hoje pode cair amanhã. O que realmente fica é o que a gente fez pelos outros. Ela o encarou, meio intrigada, mas decidiu encerrar a conversa. Voltou-se para seus seguidores e continuou a rir alto. Enquanto isso, o apresentador continuava chamando homenageados, empresários, ativistas, professores. Cada um subia ao palco sob aplausos moderados. Roberto permanecia sentado, tranquilo, observando com o olhar sereno de quem já viu de tudo. Até que o apresentador anunciou: Agora, convidamos a talentosa cantora Isadora Freitas, orgulho da nova geração, para receber sua homenagem como cidadã de honra da música popular brasileira. A plateia aplaudiu, muitos mais por cortesia do que por entusiasmo genuíno. Isadora se levantou com um sorriso largo, caminhando com passos ensaiados até o palco. Pegou o microfone e começou seu discurso. Boa noite a todos, disse, num tom ensaiadamente emocionado. É uma honra estar aqui entre pessoas tão diferentes. A música brasileira merece ser representada com brilho, juventude e energia. Espero que os próximos anos tragam cada vez mais nomes novos, modernos. Alguns convidados se entreolharam, desconfortáveis com o tom de superioridade. Roberto, do canto da sala, apenas observava, sem julgamento. Sabia que às vezes a vaidade é apenas a máscara da insegurança. Quando ela terminou, posou para fotos, desceu do palco e sentou-se novamente. Logo depois, o mestre de cerimônias anunciou: E agora, senhoras e senhores, um dos maiores nomes do esporte mundial. Um homem cuja trajetória inspira gerações. Convidamos ao palco o nosso eterno lateral da seleção brasileira, Roberto Carlos da Silva Rocha. O salão inteiro explodiu em aplausos. Muitos se levantaram. As câmeras dispararam. O nome ecoou como um trovão de lembranças. Isadora congelou. A taça de espumante quase escorregou de sua mão. Os rostos ao redor a olharam, alguns com ironia, outros com compaixão. Lentamente, ela voltou-se para o palco e viu o garçom subir as escadas, acenando humildemente para a plateia. Os aplausos continuavam, sinceros e emocionados. Roberto caminhou até o microfone. Com aquele mesmo sorriso tranquilo, agradeceu a plateia. Sua voz era firme, mas suave. Eu só fiz o que amava, jogar futebol e representar meu país. Se algum dia inspirei alguém, isso já é mais do que suficiente. Isadora o observava, paralisada. As palavras dele atravessaram seu peito como uma lição silenciosa. A vergonha queimava seu rosto, mas junto vinha uma admiração nova, por aquele homem simples que, mesmo humilhado, manteve a nobreza de quem sabe quem é. Naquele instante, ela percebeu: nem todo brilho vem do ouro, às vezes vem da humildade. O aplauso ainda vibrava nas paredes do salão quando o mestre de cerimônias encerrou a parte oficial da noite e anunciou o coquetel.
As luzes dos lustres diminuíram um tom. A banda trocou a bossa nova por um samba leve de fundo, e o murmúrio de vozes retomou o espaço antes ocupado pelos discursos. No palco, a equipe ajustava cabos e recolhia microfones. No fundo, as câmeras das emissoras continuavam ligadas, pescando depoimentos rápidos dos homenageados. Roberto Carlos desceu os degraus devagar, cumprimentando quem estendia a mão, posando para fotos quando pediam, agradecendo sem pressa. A serenidade no rosto contrastava com a atmosfera elétrica do salão. Ele se movia como quem sabe que a noite não é sobre si, mas sobre um conjunto de histórias reunidas ali. Quando enfim alcançou o piso, desviou do corredor principal e caminhou em direção a uma porta de vidro que dava para um terraço. Precisava de ar. O vento de São Paulo, morno e um pouco úmido, entrou pelo blazer improvisado de alguém que lhe emprestara uma echarpe no caminho. Ele recusará, mas insistiram, e ele agradecera com um sorriso. No terraço, vasos de jabuticabeiras e palmeiras bambu faziam uma moldura para a vista da cidade acesa. O som do trânsito chegava como um ronco distante. Roberto apoiou as mãos no parapeito e inspirou fundo. Não estava cansado, exatamente, estava atento. No salão, ele sentirá algo se agitarem à sua volta, uma inquietação, um mal-entendido que ainda não se resolvera. A porta rangiu atrás dele. Um perfume doce, marcado por notas florais, atravessou o ar. Isadora apareceu recortada pelo brilho do salão, o vestido dourado capturando ainda algum reflexo de luz. Não havia câmera por perto, não havia plateia. Havia, no entanto, um silêncio constrangido que se instalou entre os dois por um segundo inteiro. Ela começou, sem saber o que fazer com as mãos. Eu precisava falar com você. Roberto se virou, gentil. Claro, ela respirou, forçando um sorriso tímido que parecia lutar contra sua própria vaidade. Eu fui uma idiota. As palavras saíram rápidas, como quem tem medo de perdê-las se demorar. No começo da noite, eu te tratei como se fosse um garçom. Fui grossa. E depois, a voz dela falhou levemente. Depois descobri quem você é. Não que isso devesse fazer diferença, mas fez. E eu me senti. Ela procurou a palavra, pequena. Roberto meneou a cabeça, num gesto quase imperceptível, convidando-a a continuar. Eu cresci ouvindo meu empresário dizer que a artista tem que se impor, que tem que ocupar espaço. Prosseguiu Isadora, encarando o chão por um instante. Que se eu não me fizer de grande, vão me tratar como pequena. E eu acreditei. Virei isso. Uma pessoa que fala alto, que se coloca no centro. E hoje, ela sentiu com um riso breve, sem humor. Hoje eu virei piada nas mesas ali dentro. Tão rápido quanto um story de 15 segundos. Não vi piada, disse Roberto, com calma. Vi inquietação. Mas inquietação pode ser boa. Faz a gente pensar. Ela ergueu os olhos, surpresa com a ausência de julgamento no tom dele. Eu também reclamei da curadoria do evento, confessou. Disse barbaridades. Como se eu fosse a régua do mundo. Eu nem sei quem são metade daqueles homenageados. Professores, médicos, gente que reconstrói vidas sem plateia. Ela parou, a voz embargando. Eu queria pedir desculpa. Não só a você, mas a eles. Só que não sei por onde começar. Roberto se aproximou um passo, mantendo uma distância respeitosa. A cidade lá embaixo cintilava, e as palmeiras no terraço batiam folhas umas nas outras, como se sussurrassem. Começa respirando, disse ele. Reconhecer é metade do caminho. Ela sorriu de leve, ainda tímida. Sabia que, quando eu era criança, eu também achava que fama era grito. Ele continuou. Que ser ouvido era o mesmo que falar por cima. Demorei a aprender que a audiência mais difícil é a própria consciência. Isadora o estudou. Naquela fala simples havia um peso que nenhuma metáfora excessiva alcançaria. Ela encostou as costas na parede fria de pedra, segurando a barra do vestido para não amassar. Eu não te reconheci, confessou, num suspiro. E não é só porque sou jovem. Eu realmente não acompanho muito futebol antigo. Meu pai era apaixonado pela seleção, mas eu cresci na bolha dos charts, dos palcos, dos programas de auditório. E nesse mundo,
A gente aprende a medir valor em alcance, views, engajamento. O algoritmo vira bússola. Quando você trouxe aquela taça, eu não vi uma pessoa, eu vi uma função. Roberto assentiu, paciente. O mundo nos treina a ver funções. O médico, o motorista, o garçom, o ídolo. Mas as funções são só roupas. Tem gente dentro. Se a gente enxerga a pessoa, erra menos com a roupa. Ela deixou escapar um riso curto. E eu errei em todas as roupas hoje. Fez uma pausa. Sabe o que é pior? Não fui só eu. Minha equipe, meus amigos, ninguém reparou. Para eles, foi normal eu estalar os dedos e pedir coisas. Eu me tornei normal no lugar errado. Uma rajada de vento jogou uma mecha de cabelo no rosto dela. Ela prendeu atrás da orelha, revelando brincos mínimos, quase discretos demais para alguém acostumada a sobressair. Durante um momento, pareceu outra pessoa. Apenas uma jovem tentando entender o mundo que ela mesma ajudara a construir à sua volta. Quando você subiu ao palco, Isadora retomou. A voz agora estável. Eu senti vergonha. Da grande, da que queima a nuca. Não só porque eu te tratei mal, mas porque reconheci em mim um padrão. Eu entro num lugar e penso, como posso ser o centro? E esqueço de perguntar, quem já está no centro por mérito, por história, por serviço? Hoje isso me estalou por dentro. Roberto encostou-se de lado no parapeito, braços cruzados, ouvindo com atenção que parecia aquecer o ar em volta. Posso te contar uma coisa? Perguntou ele. Ela assentiu. Teve um jogo em que eu errei tudo. Ele sorriu, lembrando com um brilho nos olhos. Passei a semana sendo chamado de herói e entrei em campo achando que a bola me devia respeito. A bola me deu uma lição. Escapava, teimava, parecia ouvir meu orgulho e ir pro outro lado. No vestiário, senti o mesmo que você descreveu, uma vergonha que queimava. E um velho massagista olhou para mim e disse: Roberto, a bola quer amigo, não dono. Vai lá e pede desculpa para ela. E, sobretudo, joga com o time. Ele fez um gesto com as mãos, como quem oferece algo. Desde aquele dia, eu tento lembrar, o talento cresce quando se dobra. Isadora riu pela primeira vez com leveza real. Pedi desculpa para muita gente na carreira, mas nunca pensei em pedir desculpa para a bola. A bola é metáfora, disse ele, brincando, mas funciona para quase tudo. Para a música também, eu imagino. Tem hora que o palco se apaixona por quem chega suave, não por quem chega gritando. Eles ficaram alguns segundos em silêncio. Do salão vinham ecos de brindes, risadas, o arrastar de cadeiras. Uma produtora abriu a porta, viu os dois e fechou de mansinho. Talvez intuíra que aquela conversa não pedia testemunhas. Tem outra coisa, disse Isadora, mordiscando o lábio. Eu falei mal do evento, em público. Disfarcei de indireta, mas todo mundo pegou. Eu nem sabia o nome do professor homenageado pelo projeto social, nem da médica que passou 2 anos no interior combatendo a dengue. Eu reduzi todas as histórias a uma régua vazia, a tal relevância. Sabe o que eu penso agora? Seus olhos buscaram os dele. Como eu faço para não ser só uma performance de pedido de desculpas? Eu não quero postar uma nota fria e amanhã seguir igual. Roberto respirou fundo, como quem mede as palavras antes de oferecê-las. Primeiro, pede desculpa para quem você feriu diretamente. Olho no olho, se possível. Sem adjetivo, se eu te ofendi, se pareceu. Nada disso. Fala, eu errei. Segundo, procura saber quem são essas pessoas. Visita um projeto delas, pergunta o que você pode fazer com o que você tem. Sua voz, seu público, sua arte. Terceiro, muda o hábito pequeno. Quando entrar num evento, cumprimente primeiro quem está servindo. Aprende nome. Cria memória. Ela anotou mentalmente e não resistiu. Tirou o celular da clutch e abriu o bloco de notas. Quando ergueu os olhos, percebeu o sorriso dele. Desculpa, ela corou. Refúgio de millennial. Ferramenta, respondeu ele. Simples. Vai ser a diferença entre uma intenção bonita e um gesto concreto. Tem mais uma coisa. Ela hesitou. Você não parece bravo. Por quê? Porque eu já estive nos 2 lugares. Ele deu de ombros.
Já fui vaidoso também. E já precisei de quem me apontasse outro caminho sem me humilhar. Quem sou eu para não oferecer o mesmo? Isadora tragou as palavras. Ali, diante dela, estava uma forma de grandeza que não cabia nas molduras que ela conhecia. Uma grandeza que não precisava se anunciar. Você acha que eu consigo mudar? Perguntou, quase em voz baixa. Mudar é o único jogo em que a gente pode perder tudo no primeiro tempo e virar no segundo. Ele sorriu. Mas precisa treinar. Treino é hábito. Ela assentiu, olhando a cidade como quem busca uma linha de partida no asfalto lá embaixo. Dá medo, disse, honesta. Eu vivo de aplauso. E às vezes o aplauso mais fácil vem da pose. Se eu ficar menos performática, e se eles? Fez um gesto vago. Se eles forem embora. Quem for embora por causa da sua honestidade está abrindo espaço para quem vem por causa da sua verdade. Ele deixou a frase repousar. Tem uma juventude faminta, por exemplo. Gente que canta junto, mas também observa. A influência é um campo minado. Cada passo nosso ensina alguém a pisar. A pergunta é, o que você quer ensinar? A palavra ensinar ficou ecoando. Ela havia passado anos aprendendo a ocupar um palco sem perceber que todo palco, no fundo, é sala de aula. Isadora engoliu em seco. Eu quero ensinar. Começou, testando o gosto da frase, que dá para brilhar sem apagar ninguém. Que humildade não é timidez. Que dá para ser pobre e ser responsável. Riu, surpresa consigo mesma. Deus, eu soei como um discurso de formatura. Soou como começo, disse Roberto. A porta abriu de novo. Agora era o mestre de cerimônias, comedido, pedindo a Roberto um último depoimento para a imprensa. Ele assentiu e pediu 1 minuto. O apresentador recuou, deixou-os sozinhos outra vez. Eu vou precisar. Isadora ergueu o telefone, hesitante. Postar algo agora? Ou é melhor esperar? O urgente come o importante, respondeu ele, sereno. Faz o importante primeiro. Fala com as pessoas. Depois escreve pros milhões. Se inverter, corre o risco de virar só gestão de crise. Ela concordou, fechando o celular. Posso caminhar com você? Perguntou, quase tímida. Queria te ouvir mais. Se não for abusar. Vamos. Eles atravessaram o terraço e voltaram ao salão. O ruído os engoliu. Flashes. Só mais uma foto. 1 minuto. Ídolo. Isadora. Olha aqui. Ela sorriu contido, recusou com gentileza alguns pedidos, indicando que voltaria mais tarde. Roberto conversou com 2 senhoras que trouxeram programas de partidas antigas para autografar. Ele perguntou sobre as famílias, escutou histórias de netos e de cirurgias de joelho. Isadora observava, quase estudando a coreografia da atenção genuína. Viu? Ele disse, depois que as senhoras se afastaram. Nome, memória. Dona Helena e Dona Marisa, repetiu Isadora, firme. Uma tem um gato chamado Mingau e a outra quer que o neto jogue na lateral porque o lateral enxerga o mundo. Ela riu. Isso é lindo. É futebol virando metáfora outra vez. De súbito, a jovem viu, a algumas mesas de distância, a médica homenageada. O crachá elegante indicava a doutora. Camila Ramos, saúde comunitária. A médica conversava com um grupo de estudantes, rindo com os olhos. Isadora respirou fundo. Posso? Perguntou a Roberto, como se pedisse autorização para um salto. Deva. Ela foi. O vestido dourado brilhou menos ao atravessar o salão. Não porque as luzes tivessem mudado, mas porque a aura que a guiava era outra. Ao chegar, esperou a médica concluir a frase. Depois se apresentou. Doutora Camila, eu sou a Isadora. E não acrescentou a cantora nem a que tá nos charts, apenas Isadora. Eu falei bobagens no meu discurso, deselegâncias. Eu queria pedir desculpas a você. Não te conhecia. Deveria. Hoje aprendi. A roda se calou por um segundo. Surpresa não pelo pedido de desculpas, mas pelo modo sincero. A médica sorriu. O tipo de sorriso de quem vê um remendo bem dado no tecido certo. Obrigada por vir, disse Camila. O SUS me ensinou que a gente erra muito tentando acertar. O importante é o depois. Eu queria conhecer seu projeto.
continuou Isadora, com o coração acelerando. Posso ir? Não para foto, para aprender. E ver como eu posso somar. Eu tenho voz. Posso levar gente, levantar verba, cantar num evento, não sei. Me diga você. Os estudantes sorriram. A médica assentiu, quase comovida. Claro que pode. Semana que vem, terça, 11 da manhã. Traz sapato confortável. E piscou. E sem glitter. Todos riram, inclusive Isadora, que sentiu o corpo aliviar. Ela voltou até Roberto com passos menos ansiosos e olhos mais vivos. Terça, 11, disse, animada. E vou sem glitter. Já é um começo revolucionário, brincou ele. Passaram então perto do buffet. Um garçom, jovem, pele negra, rosto ainda de menino, deu um passo atrás ao ver Isadora se aproximar. Ela percebeu. Leu o gesto encolhido de quem se acostumou a esperar bronca. Então parou na frente dele. Oi, como você se chama? O garoto piscou, confuso. É, Ramon. Obrigada, Ramon. Ela apontou a bandeja. Os canapés estão ótimos. Você pode me guardar 2 desses de queijo? Vou pegar depois. E, num impulso, acrescentou. Posso tirar uma foto com você? Mais tarde, depois do serviço, para eu lembrar seu nome quando voltar aqui. Ramon sorriu largo, surpresa virando pertencimento. Claro, dona Isadora. E olhou para Roberto. E o senhor é gigante. Risos tímidos. Obrigado pelo que o senhor falou no palco. Meu pai assistiu aquele jogo. Bom, todos os jogos. Abraça seu pai por mim, disse Roberto, tocando o ombro do rapaz com respeito. A banda trocou para um show, e os convidados começaram a se dispersar. O mestre de cerimônias tornou a se aproximar. Agora era a imprensa de fato, 2 microfones, uma câmera e um repórter com perguntas amáveis. Roberto deu seu depoimento breve. Agradeceu, celebrou os outros homenageados, citou o trabalho da doutora Camila e de um professor de escola pública cujo projeto de leitura ele conhecera naquela noite. Nada sobre si, tudo sobre o conjunto. Posso falar também? Perguntou Isadora ao repórter, numa coragem recém-nascida. Claro, claro. O repórter ajeitou o microfone, feliz com a chance de um furo. Eu queria usar esse espaço para pedir desculpa. Ela disse, olhando para a lente como se falasse com uma pessoa só. Eu falei coisas arrogantes hoje, desrespeitando gente que faz muito pelo nosso estado. Eu errei. E vou corrigir com atitudes. Semana que vem vou conhecer o projeto da doutora Camila, e quero convidar meus fãs a se inscreverem como voluntários. Depois eu conto tudo nas minhas redes. Mas, mais importante, vou estar lá aprendendo. Expirou. Fama não é um espelho. É uma janela. E eu quero que a vista que passe por mim seja bonita e justa. O repórter piscou, genuinamente tocado. A câmera captou Roberto, ao fundo, sorrindo de leve, discreto como a moldura de um quadro que realça a pintura sem pedir crédito. Depois da entrevista, eles se afastaram outra vez, agora para um corredor lateral onde os seguranças controlavam a saída dos fornecedores. Era mais silencioso. Havia um eco de talheres sendo empilhados, o assobio de alguém feliz no fim do expediente e o clique das travas das portas. Isso foi corajoso, disse Roberto. Vai doer um pouco. A internet não perdoa o erro, mas também não perdoa quem finge que não errou. Eu já vivi linchamento virtual, respondeu ela, com franqueza. Mas desta vez, apertou o lábio, decidida, desta vez eu quero viver o processo certo. Se eu apanhar por tentar fazer a coisa certa, tudo bem. Pior é apanhar sendo teimosa. Tem outra coisa que talvez te ajude, disse ele. Escolhe 2 ou 3 referenciais fora da música. Gente que você admira pelo caráter, não pela estética. Toda vez que for tomar uma decisão pública, pergunta, isso combinaria com eles? Se a resposta for não, talvez não combine com você também. A gente precisa de bússolas humanas. Você seria uma dessas bússolas? Perguntou Isadora, e corou do próprio atrevimento. Digo, se eu puder, de vez em quando, te mandar uma mensagem, pedir uma opinião. Eu não sou dono da verdade, respondeu, rindo.
mas posso ser amigo da sua pergunta. Me manda, sim. E não esquece de perguntar também para quem está fora do palco. Eles veem o que a gente não vê. Ramon. Ela disse, como se testasse a memória. Dona Helena. Dona Marisa. Doutora. Camila. Eu vou fazer uma lista. Lista é treino. Um produtor aproximou-se, lembrando Isadora de que o motorista já a aguardava. Ela assentiu, mas não quis encerrar a conversa ainda. Antes de eu ir, ela respirou, segurando as palavras como quem segura algo que não quer derramar. Obrigada, não só pela paciência hoje, pela generosidade de não me reduzir ao meu pior momento. Eu acho que, se você tivesse me dado uma lição dura, eu teria me encolhido e virado defensiva. Mas você abriu espaço para eu me enxergar sem me odiar. Isso muda tudo. Já me deram esse presente também, disse ele. Só estou passando adiante. Eu quero passar adiante também, replicou ela, ansiosa por se comprometer. Tenho uma live marcada no domingo. Em vez de divulgar meu single novo, eu vou dedicar a live a falar de 3 projetos de impacto social aqui do estado. E vou cantar para arrecadar doação. Sorriu. Meu empresário vai surtar, mas ele se acostuma. O empresário vai descobrir que reputação sólida vale mais do que hype de 24 horas, disse Roberto, com humor. Vou contar para ele que você disse isso. Ela riu. Talvez assim ele me ouça. Uma funcionária do hotel apareceu com uma bandeja de café. Isadora pegou 2 xícaras, ofereceu uma a Roberto e ficou com a outra. Tomaram em silêncio por alguns segundos. O café estava forte e a fumaça subia em espirais preguiçosas. Havia, no ar, a sensação de que aquela noite dera um giro invisível no destino de alguém. Eu queria te pedir mais um conselho, disse ela, já a caminho da despedida. O que você diria para uma artista jovem, com milhões de seguidores, que acorda todos os dias achando que precisa provar alguma coisa pro mundo? Roberto olhou pela última vez para o salão, agora com metade das mesas vazias, e depois voltou os olhos para ela. Eu diria, prova menos e serve mais. Provar é cansativo, servir alimenta. Quando você está a serviço de algo maior do que seu próprio nome, a crítica perde força e o aplauso deixa de ser necessidade para virar consequência. Ela fechou os olhos por um instante, como quem imprime a frase na alma. Provar menos, servir mais, repetiu, quase um mantra. Tá bom. Caminharam juntos até a saída reservada. O motorista dela esperava. O segurança de Roberto, discreto, se aproximou a uma distância respeitosa, pronto para conduzi-lo ao elevador de serviço, longe da aglomeração. Antes de entrar no carro, Isadora se virou de novo. Posso? Ela riu, consciente do contraste com o início da noite. Posso te trazer algo? Pode. Sim, disse ele, com um brilho maroto nos olhos. Terça-feira, 11 da manhã. Traz um caderno e um coração limpo. Feito. Ela estendeu a mão. Obrigada, Roberto. Vai com Deus, Isadora. O carro partiu, e ele ficou alguns segundos observando os faróis desaparecerem na avenida. Depois, guardou o copo de café na bandeja mais próxima. No caminho de volta, parou ao lado de um garçom que recolhia guardanapos. Trabalho pesado hoje, hein? Disse Roberto, puxando conversa. Nem me fale, senhor. O rapaz riu. Mas valeu a pena ver tanta gente boa sendo reconhecida. A gente se vê por aí, disse Roberto, oferecendo um aperto de mão. No elevador, sozinho. Ele se encostou na parede espelhada e permitiu que o cansaço chegasse devagar. Pensou na menina dourada que ele tinha encontrado no terraço. Pensou nos milhões que a escutavam sem saber que esperavam, por trás da batida e do refrão. Um mapa para se orientarem no mundo. Uma artista é uma bússola ou um redemoinho, repetiu mentalmente, e torceu para que, a partir daquela noite, Isadora aprendesse a apontar para o norte. Lá fora, a cidade seguiu seu movimento de sempre, ambulâncias cortando ruas, casais brigando por bobagens, cozinheiros fechando restaurantes, mães embalando filhos com canções antigas. No meio desse mundo de coisas pequenas e grandiosas, a conversa no terraço era só uma entre milhões. Mas, às vezes, é isso que basta, uma conversa certa, na hora certa, com a pessoa certa.
Quando as portas do elevador se abriram, Roberto foi recebido por um corredor vazio. O eco dos passos dele era quase uma música de encerramento. Encostou a mão na maçaneta da saída para o estacionamento. Antes de empurrá-la, sorriu sozinho. Sabia que, em algum lugar da cidade, uma jovem mulher olhava para um bloco de notas no celular e escrevia provar menos, servir mais. E isso, pensou ele, já era um gol de placa. No estacionamento, o ar vinha mais frio, impregnado de gasolina e promessa de madrugada. O segurança ofereceu-lhe um casaco. Ele agradeceu e recusou. Preferia sentir a temperatura real da noite. Atravessou as faixas amarelas pintadas no chão. Antes de entrar no carro, tirou do bolso um cartão simples, com seu primeiro nome e um número de telefone. Pensou um segundo e guardou de novo. Se ela precisasse, ela saberia achar. O mundo dos famosos, para o bem e para o mal, era pequeno. No caminho de casa, a cidade recuou pelas janelas como uma fita de cinema antiga. Roberto encostou a cabeça no encosto. Pela primeira vez na noite, deixou que a mente saísse do evento. Pensou em treinos, em amigos antigos, em mestres que um dia lhe apontaram no norte. Pensou na bola que quer amigo, não dono. Sorriu. O mundo gira, mas certas regras de ouro não mudam. Na manhã seguinte, haveria manchetes e cortes de vídeo. Haveria gente rindo, gente elogiando, gente acusando estratégia. Haveria a espuma habitual. Mas, por baixo dela, em silêncio, uma escolha tinha sido feita. E escolhas silenciosas, quase sempre, são as que movem o ponteiro do que importa. A noite não precisou de mais nada. O salão voltaria a ser apenas um salão. Os lustres, apenas lustres. O que ficaria seriam nomes: Camila, Ramon, Helena, Marisa e Isadora, agora conectada a eles por uma ponte nova, construída com tijolos de humildade recém-queimada no forno da vergonha e resfriada na água fria do conselho bom. E, do outro lado, Roberto, que mais uma vez fizera aquilo que os grandes fazem quando ninguém está filmando, ensinar com o próprio gesto. Em algum lugar, um rádio tocou baixinho uma canção antiga. Em outro, um garoto batucou no tampo da mesa e improvisou um ritmo para acompanhar. No feed de alguém, um vídeo de 30 segundos começou a se espalhar, com uma frase sobre fama e janela. Talvez virasse trend, talvez não. O que importava é que, naquela noite, um holofote aprendeu a virar lanterna. E isso, pensou Roberto, era suficiente. O sol apareceu pela fresta da cortina como quem pede licença, e a cidade já respirava o ritmo apressado de São Paulo quando os primeiros alertas pipocaram no celular de Isadora. Havia recortes de sites, menções em programas matinais, comentários de perfis que ela nem seguia. O vídeo da noite da homenagem corria feito água por degraus, ela pedindo desculpas, ela prometendo conhecer projetos sociais, ela falando que fama não é espelho. O empresário ligou antes do café. Disse que precisava alinhar narrativa, que as marcas queriam garantias, que talvez fosse melhor publicar uma nota com palavras estrategicamente mornas. Isadora ouviu, respirou e respondeu que não faria uma versão oficial do arrependimento. Não queria embalá-lo com papel celofane. Queria vivê-lo. Do outro lado da cidade, Roberto Carlos dobrava um pão francês, molhava no café preto e passava os olhos sem pressa pelas manchetes. O brilho dos exageros não o enganava. O que interessava não estava nos títulos, estava no que viria quando as câmeras fossem embora. Sorriu sozinho, como quem reconhece o primeiro passo de um caminho bonito. No terceiro dia, pouco antes do meio-dia, Isadora desceu do carro diante do posto de saúde comunitário no Jardim Miriam. Chegou sem séquito, sem maquiagem elaborada, sem o figurino que costuma grudar a atenção nos ombros de quem o veste. Jeans, tênis, camiseta branca. A recepção cheirava a álcool, papel e café passado. Um mural exibia cartazes de campanhas de vacinação, ao lado de uma foto de equipe amarelada pelo tempo. A doutora Camila veio de jaleco, sorriso firme, olhos sinceros. Abraçaram-se como velhas conhecidas, embora tivessem trocado só meia dúzia de palavras na noite de gala. Obrigada por vir, disse a médica, sem cerimônia. Obrigada por me receber.
respondeu Isadora, e percebeu como aquela resposta soava diferente de tantas portas onde ela era recebida por ser importante. Ali, importância tinha outra gramática. Amanhã foi um inventário de realidades, a fila de vacina infantil que se movia num compasso paciente. Uma senhora medindo a glicemia e perguntando do neto. Um rapaz com tosse insistente escondendo a insegurança atrás de piadas. Uma mãe jovem embalando um bebê e explicando que o medo não era de agulha, era de faltar remédio em casa. Isadora escutou como pôde. Interrompeu pouco, ajudou a passar fichas, levou copos d'água, riu observando duas crianças brincando com uma bola de meia no corredor. Houve um momento em que sentiu as mãos tremerem, não por pânico, mas por reconhecimento. Aquelas pessoas não precisavam de mais um vídeo emocionante, precisavam de constância. A cada rosto, ela entendia melhor porque Roberto usava palavras simples e guardava as grandes para o gesto. Foi no intervalo de consultas que ela o avistou, encostado numa parede ao fundo, conversando com um funcionário que descarregava caixas. Não havia flashes nem microfones, e por isso a cena parecia mais nítida. Roberto erguendo uma das caixas com cuidado para não sobrecarregar o rapaz. Os dois rindo de algo que Isadora não ouviu. O modo como o ex-jogador inclina o rosto para escutar, como quem abre uma janela. "Você veio", disse ela, caminhando até ele, e se sentiu boba pela alegria infantil. "Vim ver se minha aluna falta", ele respondeu, brincando. "Tô presente", devolveu. Andaram pelo posto sem mapa, deixando que as coisas e as pessoas fossem dizendo onde ficar. A doutora, entre um relato e outro, lhes apresentou o pequeno auditório do posto, 20 cadeiras, um projetor, paredes com desenhos infantis sobre mãos lavadas e dentes escovados. Isadora correu os olhos pelos rabiscos e se pegou imaginando uma oficina de música ali. Aos sábados, só voz e violão, sem técnica, sem espetáculo, uma roda de gente cantando. Guardou a ideia num cantinho anotado no celular. Nessa tarde, de volta ao apartamento, ela abriu as redes com uma intenção que lhe parecia nova: usar, não ser usada. Anunciou uma live para o domingo. Escreveu poucas linhas: "Vou aprender sobre saúde pública com a doutora Camila. Quem quiser aprender junto, chega." E fechou. No que dependesse dela, seria uma conversa, não um show. Chegada a hora, luz acesa, câmera posicionada na sala sem cenário, Isadora apresentou a médica e sumiu de si mesma como se apagasse um holofote. Fez perguntas que não eram sobre ela. Como funciona a triagem? O que falta mais, insumo ou não? Como a população pode ajudar de verdade, para além de uma doação ocasional? Camila respondia sem jargão, oferecendo um tipo de informação que empodera sem culpa. O chat começou a encher de gente perguntando como se inscrever para voluntariado, onde doar, o que levar. Em pouco tempo, marcas surgiram querendo fazer parcerias, e Isadora, que por reflexo teria pescado esse peixe, preferiu redirecionar. Peça que a empresa adote uma sala, reforme um consultório, banque uma formação de agentes comunitários. A live terminou com música, mas não convite, uma canção pequena, quase uma reza, que falava de laços em vez de lauréis. Do outro lado da tela, Roberto, em casa, ouviu os acordes de longe no rádio de alguém que transmitia e pensou que a juventude sabe encontrar a própria nota quando alguém lhe oferece silêncio suficiente. Nos bastidores da internet, o mundo real mantinha os velhos hábitos. Houve comentário cínico, houve quem percebesse estratégia onde havia tentativa, houve meme bobo. Isadora leu alguns, fechou a aba e ligou, pela primeira vez sem tremer, para Roberto. "Fiz a live do jeito que acredito", disse. Ele perguntou se ela acreditava desde antes de apertar o transmitir, ou só depois que as pessoas entraram. Ela riu com vergonha. "Comecei precisando", confessou. "Terminei acreditando." Ele respondeu que, às vezes, a fé vem atrás da prática, como quem chega atrasado ao culto mas ainda assim encontra lugar no banco. E que o importante, mais do que a emoção do domingo, era a terça que viria depois. Isadora escreveu numa nota: "A terça é mais importante que o domingo." Começou a transformar isso em hábito. Quando o convite do governo estadual apareceu,
um evento beneficente com crianças de projetos de base, professores, profissionais de saúde. Isadora disse sim e acrescentou: sem cachê. O empresário bufou, calculou perdas, reclamou em porcentagens. Ela olhou para ele com a serenidade de quem aprendeu onde mora a urgência e disse que, se a conta ficasse no vermelho por causa de um gesto certo, aprenderiam a cortar gastos supérfluos. No dia do evento, o salão era simples e mais iluminado de gente do que de lâmpadas. Havia cadeiras de plástico, desenhos presos com fita crepe, arranjos de flor do campo comprados na feira. Havia, sobretudo, olhos que queriam escutar. Isadora subiu ao palco. Antes de cantar, falou 2 frases que ensaiara no ônibus. Fama é uma janela, não um espelho, e se a minha voz não for ponte, que pelo menos não vire muro. Cantou com o violão de um professor da escola pública, dançou um compasso com uma menina que tremia de timidez. Afinou no ouvido do técnico um retorno que falhava. Roberto assistiu tudo com as mãos no colo, palmas discretas entre as músicas e a garganta embargada num verso em que ela dizia que luxo, no fim, é aprender. Nos bastidores, o reencontro foi sem formalidades. Abraçaram-se. Ele falou que a música tinha chegado no lugar certo, lugar que nenhuma coreografia alcança. Ela respondeu que só conseguiu porque, de algum modo, tinha desaprendido a se ouvir como eco. Riram. Caminharam pelo corredor estreito onde pratos eram empilhados e fios cruzavam o chão como se contassem outra história. A história do que sustenta o palco sem ser visto. Um grupo de adolescentes pediu foto. Isadora fez a foto e ficou, em vez de sair, para perguntar nomes e sonhos. Quando uma menina disse que queria ser cantora para ser famosa, Isadora respirou e lhe respondeu que pode querer ser cantora para ter algo verdadeiro a dizer. A parte da fama vem. Vai, volta, evapora. A parte de dizer permanece como tatuagem. A menina mordeu a bochecha por dentro, pensativa. Era só uma imagem, mas entrará por uma fresta. Também havia um caos gentil acontecendo na cozinha improvisada do evento. Isadora, ao atravessar, segurou uma bandeja que escorregava das mãos de um voluntário e entregou-a à cozinheira, que a olhou com olhos de mãe. Obrigada, filha. Era filha, não artista. Roberto assistiu a cena de longe e sorriu um sorriso que não precisava de testemunho. Voltou a cabeça para um canto e reconheceu o garçom da noite de gala, o Ramon, agora voluntário ali, distribuindo suco. Foram se cumprimentar, as mãos se apertando no que parecia um acordo. O mundo gira e a gente se reencontra melhor. Ramon contou, aflito de alegria, que o pai chorou vendo a entrevista de Isadora, que decidiu voltar para a escola, que queria tentar um curso técnico de enfermagem. Roberto o escutou com genuína atenção, e o rapaz, emocionado, pediu licença e foi abastecer mais copos, porque aquela era a sua função naquele cenário. Função linda, pensou Roberto, roupa certa de um homem inteiro. Naquela mesma semana, Isadora tomou uma decisão concreta: saber nomes. Lista no celular, sempre atualizada, com as pessoas que fazem o mundo ficar de pé ao redor dela. O iluminador que conserta o contraluz, a moça que cuida do camarim, a médica do posto, o motorista que sabe quando o silêncio é cuidado e não indiferença. Descobriu que lembrar nomes é uma forma sábia de dizer eu te vejo. E perceber-se no hábito da anotação deu a dimensão daquilo que Roberto chamava de treino. Ela começou a treinar mais, toda vez que o impulso de ser o centro dava sinais. Respirava fundo e procurava ao redor uma história para escutar. Essa transferência de foco não a diminuiu. Ao contrário, desenhou nela uma outra espécie de luz, menos violenta e mais durável. O ciclo de internet seguiu seu curso, com os elogios de hoje se tornando o silêncio de amanhã, como sempre fazia. A diferença estava no subterrâneo, naquilo que não vira manchete. Reuniões com a equipe da doutora Camila para montar um pequeno festival de baile onde artistas locais se apresentariam e a renda seria revertida para o posto. Encontros com o professor de música para desenhar as oficinas de sábado no auditório. A insistência em recusar posts patrocinados que tentassem colar sua imagem no projeto social sem laço. Houve boletos, claro, a ética não paga conta sozinha. Mas o empresário, a contragosto primeiro e depois com um sorriso desconfiado, percebeu que marcas melhores apareciam quando a coerência assentava. Coerência,
Aprendeu. Também é capital. Certa noite, exausta, Isadora recebeu uma mensagem curta de Roberto. A terça foi boa. Ela estava justamente saindo do auditório do posto, onde 15 vozes tinham cantado juntas uma canção antiga e uma senhora correu a letra como os netos, errando no começo, acertando no fim, chorando no meio. Respondeu, foi linda. Ele digitou, então guarda, e acrescentou um emoji de bola, desses que, para qualquer outro, seriam só uma figurinha. Para ela, agora, significavam uma ideia inteira. A bola quer amigo, não dono. A fama quer propósito, não pedestal. Riu sozinha no banco do carro, recostou a cabeça e encarou a cidade pelas janelas, mais vazia de si e mais cheia do restante. No domingo seguinte, a live trouxe outra novidade. Em vez de prometer que faria, Isadora contou o que tinha feito, com detalhes. Não era relatório para parecer eficiente, era registro para convidar. Chamou professores para falar, abriu espaço para um poeta do bairro dizer seus versos, deixou a audiência ver que o improviso também é uma forma honesta de presença. Roberto, em casa, encostado na varanda, olhava o céu manchado de pólens e pensava que, se a gente escolhe bem uma conversa, ela ensina durante meses. Havia em Isadora menos medo do julgamento e mais vontade de acertar para alguém, não contra alguém. Uma diferença pequena no verbo, uma diferença enorme no número. Assim, quando ela subiu ao palco daquele evento beneficente e dedicou a canção a Roberto, o gesto não foi uma homenagem enfática, foi uma gratidão tranquila. Ele levantou-se, aplaudiu, e os dois souberam, sem precisar dizer, que a cena não terminava ali. Depois, nos bastidores, ela pediu mais conselhos. Ele ofereceu outros 2. Escolha pessoas de caráter como farol, e lembre-se de que prova menos, serve mais. Ela guardou como quem guarda uma receita antiga, dessas que passam de mãe para filha sem medir no copo, só na mão. E, na volta para casa, escreveu mais uma linha no bloco de notas. A fama é um eco, o serviço é a voz. Quando a cidade se entregou à madrugada, cada qual no seu canto, um motorista encostando a cabeça no volante por um minuto de quietude, uma enfermeira lavando as mãos pela enésima vez, um adolescente revendo a foto com a cantora e prometendo a si mesmo estudar violão. Roberto ficou na varanda com sua xícara e um casaco leve. O vento roçou as plantas do quintal. A rua soltou um suspiro de freio ao longe, e ele pensou que talvez seu maior gol recente não tivesse través. Era um gol invisível, desses que entram devagar e ficam jogando luz por dentro. Uma jovem que olhava diferente para o mundo. E por causa dela, uma dúzia, 2, 100 pessoas que se mexiam 1 centímetro para o lado do bem. Não é muito, diria alguém apressado. Para ele, era o suficiente. Porque é assim que a direção muda, quando o brilho decide aprender a ser claridade. A chuva fina caía sobre São Paulo quando o carro preto parou diante do centro comunitário recém-inaugurado em Vila Mariana. O letreiro simples, iluminado por refletores amarelos, dizia: Projeto Raízes, música, esporte e esperança. Dentro, o som de risadas infantis se misturava ao eco de uma bola quicando e a um coral desafinado de vozes jovens ensaiando uma canção. Era uma manhã de sábado e o centro seria oficialmente aberto ao público naquele dia. Um espaço construído com doações, parcerias, principalmente, a vontade de transformar. Isadora desceu do carro com um casaco leve e o violão nas costas. Os cabelos soltos dançavam ao sabor do vento. Fazia meses que ela e Roberto Carlos não se viam desde o evento beneficente. Muita coisa havia mudado. Ela agora dividia o tempo entre a carreira e o projeto social. Ele, entre compromissos esportivos e visitas silenciosas a escolas e comunidades. O reencontro parecia natural, como se fosse apenas a continuação de uma conversa interrompida. Roberto já estava lá, sentado em um dos bancos da quadra, observando um grupo de meninos jogando bola com chuteiras gastas. Vestiam o mesmo estilo de sempre, camisa simples, calça escura, olhar sereno. Quando viu Isadora se aproximar, levantou-se com um sorriso que misturava orgulho e afeto. Achei que você não ia conseguir vir, disse ele. Eu não perderia isso por nada, respondeu ela. Este lugar existe por causa do que você me ensinou. Ele balançou a cabeça,
modesto. Eu só apontei o caminho. Quem construiu foi você. Entraram juntos no salão principal. As paredes estavam cobertas de murais feitos por crianças, desenhos coloridos de campos de futebol, microfones, notas musicais e frases como sonhar é o primeiro gol e cantar é um jeito de acreditar. No canto, um grupo de voluntários servia suco e bolo simples. Era um cenário sem luxo, mas cheio de alma. Isadora pegou o microfone para agradecer os presentes. A voz dela, outrora feita de vaidade, agora soava firme e cálida. Há um tempo, eu achava que o sucesso era ser vista. Hoje, aprendi que é fazer com que os outros se sintam vistos. Aplausos ecoaram pela quadra. Entre as palmas, uma menina de uns 12 anos ergueu a mão e perguntou: Tia, é verdade que o moço que está aí é o Roberto Carlos? O salão riu. Ele levantou a mão e acenou. A menina, curiosa, correu até ele e perguntou, sem cerimônia: é o senhor que jogava bola na seleção? Era. Sim, respondeu ele, agachando-se para ficar à altura dela. Mas o mais importante é o que a gente faz depois de parar de jogar. E o que o senhor faz agora? Tento ajudar quem ainda está começando a jogar, de qualquer jeito, disse, apontando para a quadra. Seja com os pés, com a voz, com o coração. A menina sorriu, satisfeita, e voltou correndo para os colegas. Isadora observava de longe, emocionada. A humildade dele parecia inesgotável, e era exatamente isso que a fascinava. Depois da cerimônia, os dois se sentaram em um banco de cimento ao lado do campo, onde o barulho das crianças ecoava como música. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. É como você consegue ser admirado. Ao mesmo tempo, tão simples. É que a admiração é um presente, não uma coroa, respondeu ele. Quando a gente tenta segurar, ela pesa. Quando a gente deixa fluir, ela ilumina. Eu ainda tenho medo de errar. Errar é o único jeito de continuar aprendendo. O importante é não deixar o erro te transformar em pedra. O vento soprou leve. O céu clareava aos poucos e uma fileira de pombos cruzou o horizonte. O silêncio entre eles era confortável, como entre velhos amigos. De repente, um jornalista se aproximou, pedindo uma foto. Isadora olhou para Roberto e sorriu. Agora você é que vai precisar de paciência com os holofotes. Tudo bem, respondeu ele, desde que eles sirvam para iluminar algo maior que a gente. Tiraram a foto juntos, cercados por crianças que se apertavam para aparecer. A imagem correu o país nas horas seguintes, o ídolo e a cantora, lado a lado, abrindo um espaço onde a arte e o esporte se encontravam. Mas o que ninguém viu foram os gestos pequenos que vieram depois. Roberto ajudando a montar as redes do gol, Isadora afinando o violão de uma adolescente tímida, os dois dividindo um prato de arroz e feijão na cozinha comunitária. À tarde, quando o evento já terminava, Isadora chamou Roberto para um canto e entregou-lhe um envelope. Quero que leia em casa, disse, meio envergonhada. É um projeto que quero começar com você. Comigo. Sim, um programa de mentorias para jovens artistas e atletas. A gente ensina técnica, mas principalmente valores. Você fala sobre disciplina, eu falo sobre propósito. Ele abriu o envelope e folheou as páginas escritas à mão, cheias de anotações e desenhos. No final, uma frase: ser famoso é passageiro, ser exemplo é eterno. Ele levantou os olhos, tocado. Você aprendeu rápido demais, Isadora. Eu só precisei de alguém que me mostrasse o que realmente importa. Um dos meninos correu até eles com uma bola e perguntou se podiam jogar um pouco antes de irem embora. Roberto riu, levantou-se e aceitou o desafio. Isadora ficou na arquibancada, batendo palmas, enquanto as crianças gritavam de alegria. Ele jogava devagar, ensinando, rindo, levantando quem caía. Cada movimento parecia uma lição viva. Quando o jogo acabou, ele se aproximou de Isadora, suado, sorrindo. Viu? Ainda dá para fazer tudo. O mais bonito é que agora ele vale para muita gente. O sol se punha atrás das árvores, pintando o céu de laranja. O centro comunitário começava a esvaziar, mas a sensação era de começo, não de fim. Isadora tirou uma foto de longe. Roberto cercado de crianças, rindo.
apontando para um gol improvisado. Guardou a imagem como quem guarda um símbolo. No carro, a caminho de casa, ela abriu o celular e escreveu uma nova frase no bloco de notas, logo abaixo das antigas. A influência não é um privilégio, é uma responsabilidade. Roberto, por sua vez, ao chegar em casa, deixou um envelope sobre a mesa, pegou um papel e escreveu de próprio punho uma resposta curta para Isadora. Continue servindo com o coração. O Brasil precisa mais disso do que de ídolos. Dobrou o papel e o guardou no mesmo envelope, decidido a entregá-lo pessoalmente na próxima visita. Antes de apagar a luz, olhou pela janela e murmurou: às vezes, o verdadeiro gol da vida é ensinar alguém a jogar. Lá fora, o vento espalhava risadas e canções vindas de longe. O projeto estava apenas começando, mas o legado já era real. Uma cantora que aprenderá a ouvir, um jogador que continuava a inspirar, e uma geração inteira que descobriria, talvez sem saber, que a grandeza mora onde a bondade. E assim, sem focos, sem manchetes, o capítulo final virou o início de algo que não termina. O ciclo silencioso da influência boa, onde cada gesto pequeno pode mudar o jogo de alguém para sempre.